Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar. Se você está cansado, vem para as 24 horas. É Jesus. Uma salva de palmas ao Sagrado Coração de Jesus. Às 24 horas, meus irmãos. E olha, tudo começou, e eu não canso de contar, porque assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que for. E se um dia, quando a gente faltar, eles não vão ser besta de querer tirar essas programações, não é verdade? Que depois que a gente morre, eles mudam tudo, né? Vende tudo, os cacarecos da gente, as dentaduras, as coisas, mas brincadeiras à parte. Tudo começou lendo o Salmo, que diz lá: um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 anos. Há 18 anos atrás. E foi assim que houve essa inspiração. Hoje tem muitas paróquias que fazem, mas não é problema. A gente também copia outras coisas. Copiar não é feio, é feio copiar errado. Aí é feio, coisa que não presta. Mas foi aí que surgiu, todo ano fazermos 24 horas. Até termos o nosso rincão, faremos aqui no santuário. Deus há de abençoar no tempo oportuno, e os anjos digam amém. Digam amém. Amém. Isso. Bom, essas 24 horas, cada ano é impressionante, são muitos milagres, muitos prodígios que Deus revela. Deus não precisa de tempo, nós não estamos marcando 24 horas para Deus. Somos nós que precisamos de peregrinação, somos nós que precisamos de novena, somos nós que precisamos de mortificação, somos nós que precisamos de austeridade. Deus não precisa nada disso, mas faz um bem imenso para a nossa alma, porque a gente acaba se direcionando para Deus. Veja, meus irmãos, e assim este ano nós queremos contemplar família. Família, é incansável tema da família, porque precisamos rezar muito. Família unida, família curada, família restaurada, que ninguém desanime da família que tem. Problemas hoje, solução amanhã. Dificuldades hoje. Se você está enfrentando problemas, buracos, peça, Senhor, pavimente e seguir em frente. E hoje a liturgia é maravilhosa. A primeira leitura fala do profeta Jeremias, um homem que andou na contramão. Ele queria uma vida sossegada. Às vezes a gente também quer, dá vontade de falar: não quero me aborrecer com essas coisas. E na verdade era assim. O povo de Israel estava numa peleja, uma briga com a Babilônia. E tinha os puxa-saco do rei, que ficava lá: ô rei, não está acontecendo nada não, está tudo certo, aproveite, não tem perigo, Babilônia não vem. Jeremias escutou a inspiração divina, foi para Jerusalém e deu de dedo na cara do rei, falou: seu rei, senhor não se iluda não, a Babilônia está chegando e vai acabar com tudo. O problema é que aqueles que estavam mentindo para o rei pegaram Jeremias e falaram: vamos acabar com esse homem, porque se o rei acreditar nele, nós é que vamos sofrer. Pegaram Jeremias e jogaram num poço, numa cisterna de lama, que é para não morrer, mas é para sofrer. Se fosse com água, morreria afogado. Por
Por isso a primeira leitura, onde no fundo Jeremias vai dizer: apesar de tudo que está me acontecendo, eu sei em quem confio. Oh, meu filho, às vezes a gente está num poço de lama. Tanto é que o apelido de Jeremias era homem depressivo e poço de lama. Era o apelido dele, está na Bíblia. Às vezes a gente está num poço e a gente se desespera, porque hoje a gente não aproveitar nessas 24 horas, nessa missa. Cada missa que eu presido tem um tema para pregar. Mas nessa, você pensa assim: não importa, eu sei em quem confiei. Repita comigo: não importa, Senhor. Não importa, Senhor. Se eu estiver num poço de lama, se eu estiver num poço de lama, eu sei em quem confiei. Eu sei em quem confiei. E é com essa certeza que a gente vai para o Evangelho. O Evangelho, eu falei que 3 vezes Jesus fala: não tenhais medo. Mas por quê? Vamos entender. O Evangelho é do evangelista, oh Senhor da misericórdia, Jesus, humilha Satanás. Quem que é, meu filho? Mateus. Acabou, nós já estamos terminando o ano, já estamos em junho e não aprendeu que esse ano é Mateus. Qual é a realidade de Mateus? A realidade de Mateus é o seguinte: havia um imperador meio louco, chamado Domiciano. E Domiciano, ele queria e se intitulou Deus. Tanto que ele mandou fazer várias estátuas para ele, estátuas enormes, onde estava escrito: Deus e Senhor Domiciano. Olha que absurdo. O homem era tão da pá virada que ele tinha um primo, Flávio, e tinha a prima, que se tornaram cristãos. Ele mandou matar o primo e a prima mandou exilar na Sardenha. A própria família se tornou cristã e Domiciano mandou matar. Então, ser cristão neste período do evangelho, desse evangelho de hoje, significava morte. Mas você lembra, Jeremias, num poço de lama: sei em quem confiei. Mateus reúne alguns ditos de Jesus e coloca nesse conjunto, nesse texto, nesta perícope, 3 situações, 3 circunstâncias amedrontadoras que eles passavam. Eu já disse, de um louco no poder, e ao mesmo tempo, para que eu e você pensemos, 3 possíveis acontecimentos para que eu e você não desistamos. Por isso, 3 vezes: não tenhais medo. Não tenhais medo do poço, não tenhais medo da angústia. Então, por que medo? Você sabia que o medo é um sentimento, claro, natural humano, mas o medo, ele é muito usado pelo inimigo. O medo é um sentimento humano, mas que ele é muito usado pelo diabolum para nos afastar de Deus. Por exemplo, a morte. A morte, ela não é para nos causar medo. Ela faz parte da própria natureza biológica. Ela é apenas uma passagem para o que vem. Por exemplo, eu participei essa semana do podcast do Flow,
Foram 2h40. Por que eu estou falando aqui numa homilia? Porque para mim foi uma catequese. E ele ficou perplexo. Igor, muito obrigado, me recebeu com muita dignidade. Mas ele começou a perguntar, e eu vi que ele ficou muito interessado. Foi impressionante. Começamos a discutir teologia, e ele no final disse assim: padre, eu estou com inveja. Falei, do quê? Da fé que o senhor tem. Eu queria ter essa fé para encarar a minha vida. Cara, na hora me veio assim: obrigado, Senhor, por eu ter vindo. Impressionante, meus irmãos. Cada vez mais eu vejo que a gente me convidou, eu vou, mesmo que às vezes eu me sinto inseguro. Não é inseguro, amedrontado. Eu não tenho cara de ser tímido, né? Mas sou. Eu sofro com isso. Até eu reconhecer o lugar, até eu me situar. Assistam lá, não estou fazendo propaganda para ele, mas eu diria assim, é um não catequizado conversando com o padre. Muito interessante. Claro que tem umas coisas lá que é para dar risada, mas a morte não é para causar medo. O inimigo coloca medo para quê? Para que eu pense, Deus errou na criação. Aqui, o medo, ele tira a nossa liberdade. O maior inimigo da liberdade chama-se medo. Medo de ficar sozinho, sozinha, faz com uma pessoa se submeta a relacionamentos tóxicos. O medo da solidão, o medo que nos foi incutido de coisas sobrenaturais, nos faz ter medo desnecessário. Então, eu posso dizer que o medo como sobrevivência é ótimo, mas saiu disso, o medo não é de Deus. O medo é um instrumento do mal para nos manipular. Por isso nosso Senhor vai dizer: não tenhais medo. Diga para quem do teu lado: não tenhais medo. Não tenhais medo. Confia em Deus. Confia em Deus. Lembra-te em quem confiaste. Em quem confiaste. Está entendendo a primeira leitura? Então a pergunta: do que você tem medo? Hoje, no coração de Jesus, no Evangelho, diz assim: não tenhais medo daquilo que está encoberto e escondido. Não tenhais medo, será revelado. Não tenhais medo do que é esse escondido, dos segredos, das maracutaias, daquilo que está sendo de forma ardilosa, armada. Não tenhais medo, por quê? Porque Deus é verdade. Deus é a verdade. Não importa que tem pessoas que estão, armando contra você. Não importa que as pessoas, agora você tem que lembrar do imperador, estão tentando te encurralar. Daniel estava na cova dos leões. Segundo, já estão me mostrando o tempo, a hora que a gente engrena, né? Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Aqui está falando de Domiciano. Não tenha medo daqueles que podem te tirar a vida. Tenha medo sim daquilo que coloca a tua alma no inferno, teu corpo no inferno. Sabe, meus irmãos, a gente aqui está dizendo o que é que realmente é valioso para mim. Essa vida é valiosa, reta, honesta, com luz, numa continuidade com a outra. Não é só lá, mas também não é só aqui, é o conjunto das duas. Não tenhais medo
de pessoas que podem te fazer mal, te ferir. Eles não podem tirar a tua essência, tua integridade, o teu batismo, a tua pertença a Deus. Aqui está falando, o segundo ponto é para os batizados. Aquele selo, aquele imprimir caráter indelével. Isso é tão forte, meus irmãos. Depois, lembre-se, olha como você tem medo do quê? Deus não vende 2 pardais por algumas moedas, mas nenhum pardal cai no chão sem que Deus saiba. E aqui apresenta-se uma questão da providência divina. Providência, Deus providente, que diz, nenhum fio de Deus sabe quantos cabelos você tem, apesar que tem muitos que não dá muito trabalho, né? Já passou a fase do afinamento, fácil para contar, mas Deus sabe até quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Por que está dizendo isso? Que Deus nos conhece, que a nossa sorte, que a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Ou você acha que as coisas acontecem na tua vida aleatoriamente? E é aí que eu digo, padre, mas eu não entendo porque isso aconteceu. Eu preguei durante a semana sobre isso. Porque isso me aconteceu, porque comigo. Apenas diga, eu sei que sois pai. Então se aconteceu, eu me rendo à tua vontade. E eu tenho aprendido comigo, para algo há de me servir esse acontecimento. Eu sempre digo isso para mim, Reginaldo, se isso te aconteceu, mesmo que me doa, por algum motivo foi. É a forma que eu estou lidando com os meus problemas. Não tenhais medo. E no fim, acaba dizendo, se declare em nome de Jesus aqui na terra, que o Senhor declarará no céu. Mas, porque eu sei em quem confiei, comecei a homilia assim, é que por 3 vezes o Senhor diz, não tenha medo. Não tenha medo. Aconteça o que acontecer na tua vida, o Senhor estará contigo. Amém. Curas-me as feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão, me dá muito carinho.